Olá, eu já estou hoje aqui no programa Análise Direta, diretamente dos estúdios da RIT São Paulo, no centro da capital paulista. Eu recebo aqui a escritora Camila Piva. Ela vem falar sobre o seu processo criativo e detalhar suas obras voltadas para o público infanto-juvenil. Hoje nós vamos conhecer um pouco da história de Viva Este Livro. Seja muito bem-vinda, Camila. Tudo bem com você? Tudo jóia, muito bem. Camila, eu já estou apaixonada pelo seu livro só de olhar a capa. Por isso que eu dei uma folhadinha super rápida. Eu vou mostrar aqui, pessoal, para vocês. Nós vamos conversar um pouquinho sobre este livro aqui hoje, tá? Vai ser muito legal. E olha só, eu sempre costumo ler o que está atrás do livro, né? Tá escrito o seguinte: este é um livro para ser vivido, guardado como um tesouro e transformado numa cápsula do tempo. Depois de realizar todas as ações, conhecer mais sobre si mesmo e ter momentos transformadores, a proposta é que a obra seja lacrada e depois de alguns anos revelada pelo leitor e se torne um relicário de emoções. Olha que legal. Camila, então me conta um pouquinho dessa sinopse. Me fala... O que você quer dizer quando você escreve que esse livro tem que ser transformado numa cápsula do tempo, lacrada, revelada depois? É um livro que você vai levar para a vida inteira, é isso? Exatamente. Ele é um livro focado para o autoconhecimento. E ele não é um livro para as pessoas lerem, as crianças, enfim. É um livro para as crianças viverem. Vivenciarem o livro. Cada página é uma ação, uma atividade, todos focados para o autoconhecimento. E no final do livro, depois que ela fizer todas as 62 ações, ela vai lacrar esse livro e vai abrir daqui a 10 anos. Então, daqui a 10 anos, ela vai poder ter a oportunidade de se rever, de reviver o livro e reviver um pouco daquela essência que foi guardada há 10 anos atrás. Quase como que um diário daquela época, né? Isso, um diário. Mas através de atividades. Com atividades, com questões, com questionamentos que perguntam um pouco para essa criança o que ela pensa do mundo, o que ela pensa sobre si mesma. Todas as atividades foram pensadas para que ela olhasse para ela mesma, para que ela valorize a própria personalidade e se desenvolva. E me diz uma coisa, este livro ele é voltado para o público de que idade? Qual faixa etária? Criança de que idade? A partir dos 7 anos, acho que é uma idade bacana, a partir da alfabetização, porque ele é um livro que tem algumas atividades de escrever. Tá. Mas ele pode ser feito com a família, com os pais, se o pai quiser fazer com uma criança menor. É muito bacana até vivenciar isso em família. E ele também é permitido para todas as idades. Tenho adultos, adolescentes que estão vivendo Viva Este Livro. Eu vivi o Viva Este Livro, o meu já está lá encapsulado para daqui a 10 anos. Você abrir e ter várias surpresas, né? Então... Isso é até bom para a gente sempre se rever, né? Se olhar com outros olhos. Camila, por que você decidiu, assim, da onde veio essa inspiração? Eu quero ser escritora, eu quero fazer livros para crianças. Da onde que surgiu essa vontade? Desde criança, eu era aquela criança que vivia na biblioteca da escola. Sempre fui fascinada por livros e comecei lendo quadrinhos, sou super fã de Turma da Mônica, de Asterix. E fui crescendo e fui partindo para outros tipos de livro, enfim. E sempre tive aquela vontade lá dentro de mim que falava. Até antes mesmo de eu ser alfabetizada, eu pedia para minha mãe me comprar caderno. E eu ia riscando, sem saber escrever, morrinhos. Então é uma coisa de contando, criancinha mesmo. De criancinha. Eu ia contando história e falava que eu estava escrevendo um livro. Então eu memorizava histórias curtinhas, depois contava para a família e tal. E o curioso é que na minha família, assim, a gente não tem uma... No caso da minha irmã, sim, mas os mais velhos, assim, não tem esse hábito da leitura. Então, era uma coisa muito minha mesmo, assim, de gostar, de ver a biblioteca. Acho que isso foi muito influenciado pela minha escola, né? Sim. Né? Em minha escola tinha uma biblioteca que era um espaço super bacana e eu ficava lá fascinada por aquele mundo. E também pelos gibis. Sim. E aí eu fiquei muito fascinada e sempre quis. E aí fui crescendo e acabei indo para outros ramos. Fui fazer design, que é uma coisa que eu gosto muito também. Fui para a área de comunicação. Mas aquele desejo de ser escritora estava lá guardadinho. Mas ainda não tinha muito um desenvolvimento, assim. Eu acho que os livros, eles nascem, assim, muito do que a gente passou pela vida. E até o momento não tinha um despertar.
Então eu comecei, depois de uma certa idade, a procurar o autoconhecimento, que eu já estava sentindo aquele vaziozinho que todo ser humano sente, Sim. né? De que, poxa, agora é hora de olhar para mim, já olhei para minha profissão, enfim, já olhei para os meus objetivos de planos materiais, agora vamos olhar um pouquinho para dentro. Comecei a buscar o autoconhecimento e fui dando de cara com um monte de coisa bacana, né? Eu fui atrás de yoga, fiz fitoterapia, fitoenergética. Você estava querendo se Curso encontrar de ali. filosofia, fui fazendo várias coisas para me encontrar e fui encontrando muita coisa bacana nesse caminho e fui me questionando, até que um dia me perguntaram assim, o que você quer ser? E aí eu demorei assim mais de um ano para responder essa pergunta. Jura? Isso porque você já tinha sua profissão, já tinha ali uma vida estabelecida, né? Exato. Porque o ser, ele está mais intimamente ligado com com os princípios e valores que a gente quer desenvolver, né? Não exatamente assim com se eu quero ser médica, se eu quero ter uma casa, se eu quero ser uma moradora de determinado bairro, não. É assim, eu quero ser mais paciente, eu quero ser coisas de alma, assim, podemos dizer, né? Aquela coisa de engrandecimento mesmo, que nada te tira de você. Então, para eu responder essa pergunta, demorei mais de um ano. E aí eu fui cavucando vários sentimentos, vários. E aí também, outro caminho que eu também acabei indo foi para psicanálise, fiz análise. Isso que eu ia perguntar, se você chegou a fazer análise, terapia, algo nesse sentido. Fiz durante um tempo, agora estou cursando psicanálise, gostei muito. Olha que legal. E essas perguntas foram vindo e aí esse desejo que estava lá guardadinho de ser escritora voltou com toda a força e eu falei, agora eu tenho algo para falar e eu vou começar com um livro de autoconhecimento. E por que você buscou um livro de autoconhecimento voltado para criança? Que você poderia já pensar num livro totalmente voltado para adulto, né? Longe ali dos adolescentes, do infanto juvenil. Foi voltado para crianças porque em determinado momento eu tive um resgate da minha criança, que foram justamente essas memórias antigas que eu não me lembrava mais, essa que eu te falei de escrever os morrinhos e contar uma história para minha família. Isso estava lá guardado e eu fui relembrando, eu fui trazendo isso. E fui lembrando de outras coisas que me aconteceram na infância. Eu lembrei de detalhes, assim, da biblioteca da minha escola, lembrei da minha coleção de gibi. Um dia passei numa banca de revista que tinha gibis antigos, encontrei um gibi que eu tinha lá e foi uma super emoção, assim, porque veio aquela memória super forte do gibi que eu tinha lá na infância, tava lá um igualzinho. Então isso tudo foi vindo e eu falei, poxa vida, eu acho que a infância da gente é a época em que a gente está assim, mais em contato com a nossa verdadeira essência. Sim. A gente está mais puro, porque a gente não teve a poda da sociedade, da família, enfim, a gente está vivendo a nossa verdadeira essência, a gente não tem crise. É mais permissível, né, quando você é criança, fazer as coisas, né? Se lambuzar, ficar pulando no sofá, agora cresce, vai fazer isso. Sua mãe não te dá aí um guardanapo para você limpar a boca. Exatamente. Não é? E aí quando você é criança é livre, né? É livre, ela não tem ainda uma coisa de ter uma crise em relação ao que ela vai ser, ela pode ser o que ela quiser. Ela pode falar que ela vai ser astronauta. Ah, eu ia falar isso, eu queria ser astronauta. E ainda não perdi essa vontade. Um dia, quem sabe. Qual que era o seu maior sonho, assim, de criança? O que você queria ser? Uma coisa, assim, mais difícil era essa questão do astronauta. Eu cresci assistindo O Mundo da Lua. Ah, nós somos da mesma geração. Não vamos revelar idades nem nada, mas somos. Então, eu era fascinada por aquilo. Eu falava que eu queria ser astronauta, igual o personagem, né? O Lucas. E aí eu viajava naquilo. Eu acho que hoje eu continuo sendo uma astronauta, de uma outra forma. Não ia dar certo ser astronauta, porque para ser astronauta acho que a gente tem que ser muito bom em exatas, né? Já fiquei sabendo. Não é só entrar no foguete e ir embora, né? Tem que ser quase um atleta ali, super preparado. Sim. Então eu acho que eu sou uma astronauta das palavras, do universo interior, estou viajando para dentro e estou ajudando de alguma forma, através daquilo que eu já alcancei, que eu conheci, que veio até mim, a mostrar para as pessoas esse caminho dessa viagem interior. E você acha muito mais difícil elaborar um livro como esse, que você tem que pensar em perguntas ou em autoconhecimento, do que contar uma história? Você já percebeu essa diferença? Tem diferença? Não sei. Tem uma diferença. Como esse livro, no caso,
tem várias atividades, cada atividade foi pesquisada e foi pensada dentro disso. Então, ele tem um trabalho muito maior de pesquisa. Mas eu acho que a dificuldade do escritor é sentar e escrever. É a pior parte, porque a gente pode ter uma ideia muito bacana, a gente pode acreditar que a gente vai conseguir, mas quando a gente senta, o medo de falhar, e assim, eu achava que isso só acontecia comigo. E aí eu conversei com vários escritores nesse meio tempo que eu fui conhecendo e tal, e muitos sofrem, assim, da mesma aflição, que é o medo das ideias não virem. É aquela coisa de você ter a disciplina. Então, acho que o mais difícil é ter a disciplina de fato. Alcançando a disciplina através... Cada um vai seguir aí pelo seu caminho e vai se encontrar a melhor forma de alcançar essa disciplina, essa persistência, é sentar e escrever. Quanto tempo você demorou para escrever este livro? Esse já está na segunda edição, né? Sim. Quer dizer que, ó, fez sucesso, hein? Quando que você lançou e quanto tempo você demorou para escrever? Eu lancei ele em 2016, tá. Vai fazer quase 2 anos, né? Foi, acho que foi em junho de 2016. E ele demorou, em média, para ficar pronto, uns 8 meses. Tá. Né? Toda a pesquisa e tal. Sim. E aí, depois teve um longo caminho aí para conseguir uma editora que topasse abraçar esse projeto junto comigo. Essa segunda edição, desculpa te atrapalhar, veio em 2017, então. Logo um ano depois já veio a segunda edição. Já veio a segunda edição no finalzinho do ano passado. Tá, então me conta da editora. E aí eu terminei o livro e saí em busca de editoras e tal. Ele tinha um outro título, que não era um título muito bacana, enfim. E descobri uma pessoa, que é a Márcia Lígia Guidin, que é uma pessoa do ramo da literatura e uma professora, enfim. Ela me ajudou muito e ela sentou comigo e fez um trabalho de coach. Então, eu peguei todo aquele livro que eu tinha pronto, que tinha um outro nome, tinha as ações todas iguais, mas estava numa linguagem um pouco diferente. Tá. E eu sentei com a Márcia e a Márcia chegou para mim e falou, olha, Camila, esse título não tá legal, esses textos aqui tá um pouco confuso, vamos simplificar. Tá. E aí a gente foi trabalhando nessa questão de dar uma limpada mesmo, de transformar ele num livro mais comercial, digamos assim. Sim. E aí eu fui muito grata de ter encontrado ela no meu caminho. Acho que é uma coisa que, aí fica a dica para quem quer ser autor, converse com pessoas que são do meio. Né? Às vezes a gente acha que claro, tem que trocar figurinhas, né? Eles têm as pessoas têm as experiências para compartilhar e foi assim, só ganho. E aí depois disso eu fui continuei a busca das editoras. E um dia eu vi que tinha uma editora perto da minha casa, que é a Ciranda Cultural, e liguei e falei, olha, eu quero falar com o editor de Infanto Juvenil. E atendeu a Elis, que é a minha editora. E ela falou assim, como é que é o livro? Daí eu falei, olha, é um livro de autoconhecimento, é interativo e tal. E ela falou, manda no meu e-mail. E aí depois, a gente conversando, foi muito legal, que ela falou assim, Camila, eu tinha saído de uma reunião há pouco tempo, e a pauta da reunião era livro interativo. E eu estava com a missão de achar um livro interativo. É aquela coisa de você já estar preparada no lugar certo, na hora certa para acontecer, né? Foi assim, acho que... tem uma frase do Paulo Coelho que eu gosto muito, que é um dos meus autores prediletos, que quando você deseja muito uma coisa, o mundo todo conspira. Sim, a seu favor. Para que algo aconteça. E eu acho que esse livro é isso também. Ele ajuda as pessoas a querer alguma coisa, para o mundo conspirar, para ter movimento, para as coisas começarem a acontecer. Ele é um livro muito atrativo, né? Porque ele é muito colorido. Ai, eu vi uma página aqui tão colorida, estava tão bonita. Deixa eu ver se eu acho de novo para mostrar para vocês. Nossa, ele é muito bonito. Ai, olha só. Olha que legal, pessoal. Isso para atrair uma criança, já me atrai. Imagina uma criança, né? Se já atrai a tia Rê, imagina a criançada. Olha que legal. E quanto tempo você acha que uma criança, no caso, quando ela pega o livro, tem um tempo, olha, você tem um mês para terminar essas... Você falou que são 62 ações? Isso. Então, são 62 tarefas, não sei como é que você coloca. Quanto tempo, assim, isso pode durar um ano, isso pode durar um mês?
Você passa um norte, assim, para a criança, para o adolescente? Ou ele pode, no tempo dele, se eu quiser terminar isso aqui em 3 dias, eu termino? Vai no tempo dele. Eu não coloquei muita regra, não. A única regra é tem que fazer a primeira e a última atividade. Sendo a primeira e a última a última. O resto vai fazendo aqui a pessoa sentir vontade ali na hora. E não tem regras de como deve ser feito, ou de que tempo. Cada um no seu tempo mesmo. Até porque eu penso que é uma coisa muito pessoal mesmo. Claro. A pessoa, da criança tá ali no seu momento e, pô, tô com vontade de fazer esse, eu vou fazer. Não tem que ser uma coisa obrigatória, Sim, tem que ser gostoso, ela tem que querer gostoso, fazer. Tem que se divertir. Pessoal, o papo tá muito gostoso aqui ao lado da Camila. A gente vai para um breve intervalo. Para você que gosta, que curte o programa Análise Direta, você pode mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp do programa. O WhatsApp é 011 São Paulo, tá? Tá aí na tela para vocês, 992247760. Se você por acaso está em algum outro país, fique à vontade também para entrar em contato. É só colocar o 055 na frente, tá bom? O programa Análise Direta já volta. Oi pessoal, a Análise Direta está de volta. Converso hoje com Camila Piva, que é escritora. Nós estamos falando deste livro aqui, ó. Viva este livro! Não é apenas para você ler o livro, para você vivenciá-lo. Isso serve para uma galerinha aí jovem, a criançada. Ele é um livro infanto-juvenil, né? E a Camila já disse que muitos adultos já... Daqui a pouco tô eu aqui escrevendo esse livro. Uma coisa que eu achei muito interessante, que eu vou até mostrar, aproveitar nossa câmera ali, como a gente comentou logo no início, né, que é como se fosse uma cápsula do tempo. Olha que legal a última folha do livro, que fala 10 anos depois, né? E será que alguém tem mais, né? Será que mais alguém tem redescobertas, né? Neste livro está redescobrindo aí o livro. E você pede até para fazer para você compartilhar, né, com a hashtag. Isso. Me conta um pouquinho, então, dessa questão das redes sociais. Vamos falar sobre isso. Você já pede uma hashtag para o pessoal já postar, falar um pouquinho. Como que é você elaborar um livro com tantas redes sociais, com tantos canais de comunicação? Você acha que esses canais são, claro, que tem o benefício da tecnologia, mas isso acaba afastando as crianças daquele real interesse de talvez de uma leitura mais aprofundada? Eu acho que depende muito do incentivo. As escolas, a família, elas têm muito a agregar nesse incentivo para as crianças. E eu acho que a família incentivando sempre vai ter o espaço, ou a escola, enfim, sempre vai ter o espaço para a leitura. Para a leitura também. Para a leitura também. O que eu trouxe nesse livro, a questão da hashtag, foi justamente para unir esses dois mundos. E também para que facilite esse contato de autor-leitor. Tá. Que é uma forma de eu conhecê-los, de eu ver o que eles estão fazendo. Então, quando eles colocam a hashtag lá, Viva este livro, eu, por vez em quando, eu tiro um tempinho, vou lá, olho e encontro um monte de coisa bacana. Eles também me marcam em postagens, me mandam por e-mail, enfim. E como é que tem sido esse retorno do público? Me fala um pouquinho, são os pais que te escrevem, são as próprias crianças, os adolescentes. Quem mais entra em contato com você? Mais os pais, por conta que são as crianças mais pequenininhas que acabam vivendo. E então eu recebo muito contato de pais, os pais me seguem no Instagram, me mandam mensagem. Esses dias eu recebi uma foto de um acampamento de uma garota chamada Alissa, até um beijo, Alissa, para você que está assistindo, adoro ela. A gente virou amiga, ela é uma contadora de histórias mirins. E ela levou o meu livro para um acampamento que ela fez na sala da casa dela, com as amiguinhas dela. Tá. Então elas tiraram uma foto com o livro, porque uma das atividades do livro é faça um acampamento em casa. Não precisa sair, não precisa ir para a mata, não. Faz na sala, no quarto, monta a barraca, leva a pipoca, fica offline, não liga a TV e se divirta, contando histórias e tal. Então elas tiveram uma noite lá do pijama super divertida e me mandaram essa foto, foi bem bacana, assim. E aí acaba que eu vou tendo contato com muitos pais e inclusive um feedback interessante que eu tive foi de psicólogos. Já tive 2 feedbacks de psicólogos que estão usando o livro em consultório
para ajudar ali a conversar com a criança através de uma brincadeira, enfim. Aí fiquei bem feliz, assim, não esperava esse tipo, nessa atuação e fiquei muito, muito contente com isso. Me conta que você visitou uma escola, né? Americana, você disse? Isso. Me conta um pouquinho dessa história. É uma escolinha americana no interior de São Paulo. Tem um professor de artes que se chama professor Ivan. E ele conheceu o meu livro através da Alissa, essa garota que eu contei. E ele... A Alissa já é sua, né, personal marketing, assim, né? Já tá... A Alissa mora no meu coração. Relações públicas. Ela é incrível. E ela apresentou o meu livro para ele, enfim, num dia de uma gravação, eu não lembro exatamente o que, mas ele conheceu o meu livro e achou fascinante. E ficou olhando aquilo e falou, poxa, eu posso usar isso com os meus alunos, os alunos do 6º ano. Tá. Então ele conseguiu uma verba do Estado, se inscreveu e comprou o Vive este Livro para todos os alunos do 6º ano e eles foram vivendo durante um ano as ações do livro. Então algumas eles fizeram em casa, outras eles fizeram nas aulas de arte. E ele me convidou para eu estar presente lá um dia. E foi sensacional, assim, porque... Desculpa, foi durante esse ano que ele te convidou ou após o fechamento daquele ano? Foi no meio, mais ou menos. No meio, tá. É, mais ou menos no meio. Foi no mês de outubro que eu fui para lá. E ele chamou as crianças todas, os adolescentes, não são mais crianças, né, do 6º ano, chamou os adolescentes lá para... Seriam 12 anos, mais ou menos, mais ou menos, 12, ano, 13 anos. Para a sala de biblioteca e a Alissa foi. Gente, a Alissa está em tudo quanto é lugar. Ela foi contar uma história para eles e no meio da história eu entrei de surpresa e assim, foi emocionante, porque eu achei que eu estava fazendo uma surpresa para eles, mas eles me prepararam a surpresa, porque eles tinham gravado um vídeo dando depoimentos do quanto as atividades do livro tinham ajudado eles. E assim, eu chorei horrores. E o que mais? O que mais você ouvia em relação ao livro da criançada? Que ajudou eles a questionar, a começar a pensar positivo, a enfrentar os medos. Tem uma atividade que é a atividade do medo, que eu peço para quem estiver fazendo, listar os medos que tem e depois rasgar aquela página em pedacinhos, para a pessoa ter o controle do medo. Não que o medo vai deixar de existir, né? Porque o medo é muito importante e ele nos protege. Sim. Mas é importante a gente saber que a gente está no controle. E isso, assim, foi um feedback, assim, incrível que eu recebi desses adolescentes, porque foi a atividade que eles mais gostaram. E eles falaram que ajudaram eles a lidar melhor com os medos, que tinha medo que eles não tinham consciência de que eles tinham. E que eles começaram a pensar no futuro, que é uma coisa que eles não tinham parado para pensar. E assim, eu fiquei muito, muito emocionada com o carinho deles, e depois a gente teve um bate-papo, uma palestra, e eles mais falaram do que me deixaram falar, fiquei super feliz, assim, porque era muita coisa para compartilhar, assim, quando acabou ficou tipo, eu queria de novo. E essas atividades depois continuaram e no final o professor fechou com uma das atividades que é faça uma receita surrealista, que eu falo de surrealismo no livro, que é um movimento artístico que eu gosto muito, que tem a ver com o inconsciente e tal. Então, com sonhos, né? Com sonhos. Então, nessa atividade eles tinham que criar uma receita que fosse surreal. Então, eles fizeram um dia de pizza, e pizzas em formatos diferentes, com misturas de sabores diferentes, desenharam carinhas, desenharam coisas nas pizzas, colocaram para assar e fecharam e depois me mandaram as fotos. Nesse dia eu não fui, mas assim, foi incrível, eu fiquei muito, muito feliz mesmo com o resultado. Você tem ideia de quanto que o seu livro, já na 2ª edição, né, contando claramente com a primeira, quanto já motivou as pessoas, quantas pessoas já tiveram acesso, quantas pessoas você já tocou com este livro? Você tem uma noção? Sim, eu fiz as contas recentemente, foi cerca de 8.000 já está em 8.000 unidades de livros. Gente, que legal. Deixa eu dar mais uma, para você, né, que está em casa, curiosíssimo, assim, vamos só, olha... Eu vou abrir em algumas páginas aleatórias. Olha que legal esse aqui, ó. Esqueça um livro por aí.
Escolha um livro para doar e deixa um bilhete, é isso? Isso. Isso até para incentivar outras pessoas Isso. a lerem. A passar para frente, depois que lê, para a gente fazer os livros rodarem, né? As histórias querem ser lidas. Que legal! Ah, aqui do medo que você falou, gente, vou mostrar aqui dos medos. Essa página foi incrível. Ficou linda, Sim. cheio de fantasminhas fofos. Essa arte da Mariana Hussein. Nossa, o livro ele tá muito bonito mesmo, os desenhos. Então aqui o pessoal daí lista os medos, né, nessa parte. Olha, gente, que legal. Deixa eu ver mais o que eu acho aqui. Meu lado menos habilidoso. E daí você tem essa questão do lema, né, que eu vi que está muito presente no livro. É, a primeira atividade do livro é o lema, e essa atividade, esse lema, ele é pedido em outras atividades, não em todas, mas em algumas lá no meio, Sim. a gente resgata esse lema. O objetivo dele é que a pessoa pense em que frase represente aquilo que ela quer dizer ao mundo e que ela manifeste. Porque não basta a gente ter ideias, a gente tem que manifestar as nossas ideias. Então esse é um convite a todo mundo, crianças, enfim, eu sempre repito isso porque todo mundo é convidado a viver esse livro, a manifestar, a transformar essa ideia em ação. E eu ia te fazer uma pergunta, mas eu abri exatamente numa página que já me respondeu. Que eu ia te perguntar o seguinte: como você fala várias vezes sobre o lema, se ocorre das pessoas mudarem. Daí, acabei de abrir uma página que está assim: você ainda tem o mesmo lema? Se quiser, pode mudar. É legal também ter não ter essa coisa tão engessada, né? Sim. Meu lema assim, então quando eu estiver na lição 60, eu vou ter o mesmo lema. Eu posso ir me conhecendo e ir mudando também já durante. A ideia é a gente acaba mudando mesmo. A gente vai encontrando outros melhores. Esse lema pode ser tanto uma frase que a pessoa criou, ou uma frase de um autor que ela gosta, algum lugar que ela viu. E esses dias eu vi até uma pessoa compartilhou trechos de música, o lema dela era trechos de música, eu achei sensacional. E acho que a gente pode mudar e deve e vai mudar, porque nós não somos personalidades engessadas, né? Como você bem disse. A gente tem uma mobilidade, então a gente tem a nossa essência, mas a gente vai se movimentar aí durante a vida e em cada fase a gente vai se descobrir uma nova faceta nossa. Algo que eu acho muito importante que eu tenho visto aqui no seu livro, Camila, é que você faz meio que umas ações retrôs, digamos assim, que as pessoas voltem um pouquinho mais para o passado, para aquelas tecnologias, né, que a gente não tinha, eram outros tipos de tecnologias. Então aqui está assim: visite uma livraria, daí tem uma ação para você fazer nessa livraria. Tem aqui uma que eu amei: escreva uma carta e colhe adesivos e faça isso, faça aquilo. Gente, que legal! Quanto tempo você não recebe uma carta? E é muito legal receber carta. Não é? No seu aniversário hoje em dia, a gente não recebe mais telefonemas. Eu lembrava, eu recebi até telegrama legal. Sabe aqueles telegramas? Sim, telegrama, verdade. mensagem, telegrama, sua tia mandou. Era muito legal. Você também fala sobre reciclagem, reaproveitamento. Você traz ensinos que estão, olha, ai que lindo, declare-se. Ai, diga eu te amo pra alguém. Gente, eu vou querer esse livro. Este livro eu vou levar pra casa. Por que esse resgate dessas coisas que são, poxa, são tão únicas pra gente, né? Às vezes você olha uma criança que vê um videocassete, elas não sabem o que fazer com aquilo, uma câmera fotográfica, estranho, né? Aquela fita mesmo, cassete, eles ficam olhando e falam: mas o que é isso? Fita de VHS, né? Também. Tem que rebobinar na canetinha. Gente, tem que rebobinar. E quando o aparelho lá do VHS, né, tinha que limpar, que você tinha que ficar passando pra frente, pra trás, porque o cabeçote estava sujo. Quem não tá entendendo nada, gente, vocês são muito novos, não tem problema. Por que esse resgate também de vivências antigas que foram tão boas e importantes para quem viveu? Eu acho que são coisas que vai auxiliar elas a viverem coisas que não estão acessíveis, entre aspas, para elas hoje. E que elas, de repente, não sabem, né? E é uma abertura para conversar com a família, né? Com os avós, com os pais. Muitos já são filhos dessa geração hiperconectada, né? Que tem aí seus 20 e poucos aninhos. Mas os avós aí, eles já podem sentar, pode conversar. Acho que é um papo gostoso de uma curiosidade. Poxa, como é que era antes quando não tinha e-mail, né? Exato. Como é que era antes quando não tinha WhatsApp? Então, essa coisa de mandar carta, por exemplo, é a criança ter um acesso a uma coisa diferente
E para quem é adulto e já viveu isso, resgatar, porque é muito gostoso. Imagina, né? receber uma carta. É muito gostoso. E daí, porque a carta ela tem um trabalho, né? Você tem que escrever. Sim, Aí a gente sempre capricha. colava o papel de carta, né? A gente fazia umas coisas bonitinhas, com canetinha colorida. Aí você fecha, pega o envelope, vai no correio, compra o selo, né? Tem todo um escreve ritual. tudo. Tem um ritual, né? Pra chegar até a mão Sim. de outra pessoa. Então isso é muito E importante. aí fica com a letra feia, escreve de novo. Escreve, nossa, como eu fazia isso. Não tinha liquid paper, eu brinco, é liquid paper que eu falava quando eu era criança, por isso que eu brinquei. Não tem o famoso branquinho, liquid paper, né, pra gente poder... A minha época tinha que riscar E eu mesmo. sempre tive a letra feia, até hoje eu tenho. Então o que eu faço? Eu sempre escrevia, e quando eu faço ainda, eu escrevo uma carta numa folha pra depois passar limpo no papel bonitinho. Não, ainda tenho. Bom, eu como jornalista, papéis, amo papéis. Bom, a gente vai para um breve intervalo aqui no programa Análise Direta e a gente volta para continuar essa conversa gostosa aqui com a escritora Camila Piva. Até já. Olá pessoal, estamos de volta. Hoje o tema do programa Análise Direta é quais são os seus reais objetivos, né? E a gente sabe que a gente pode se perguntar isso através de um livro, através do autoconhecimento, através daquele tempinho que a gente tem que ter, né? Com a gente, aquele carinho que a gente tem que ter. Eu tô aqui com a Camila Piva, que é escritora. Este livro dela, olha, está um arraso, várias tarefas. Bota toda aí a criançada para pensar um pouquinho mais, para se descobrir e depois se redescobrir depois de um tempo, né? Então, viva este livro. Essa é a proposta aqui da Camila. Camila, vou voltar então um pouquinho com essa questão das redes sociais. Hoje em dia você vê muitos youtubers, né? Hoje em dia muitas pessoas vão pra frente de uma câmera, falar o que quer, do jeito que quer, da maneira que quiser, mostrar suas ideias. Hoje todo mundo tem voz ativa, né? Nunca vi tanta liberdade de expressão assim ocorrendo ao mesmo tempo. E eles já são influências, né, para essas crianças. Como que você acha que tá esse mercado? Se também dá para conciliar? Se atrapalha um pouco? Se a gente também tem youtubers que incentivam a leitura, a esse resgate do passado? Como que você tem olhado esse mercado da comunicação? Você que trabalha também nessa área. O meu segundo livro é até focado nesse tema, se chama Quero Ser Uma YouTuber. E ele foi escrito em parceria com uma youtuber mirim, que é a Júlia Silva, que hoje está com mais de 3 milhões de inscritos no canal dela. Uau! E é uma garota incrível que eu conheci na Bienal, ela estava lançando o primeiro livro dela lá. E eu achei fantástico a interação da criançada com ela, fui conversando com os fãs dela na fila, falei, não, vou esperar, quero conhecê-la. Ela estava lançando pela mesma editora que a minha. Fiquei ali um tempão conversando com as crianças e fui entendendo um pouco de como era esse universo. E achei fascinante e achei muito bacana, porque nessa Bienal que eu conheci a Júlia, que foi a Bienal anterior, que foi em São Paulo, não a de 2017, foi a de 2016, tinha muita criança na Bienal para ir atrás dos youtubers que estavam lançando os livros. E eu achei aquilo fantástico, porque as crianças assistem eles por vídeos, estavam ali numa Bienal procurando um outro meio de comunicação com esses seus ídolos, que é o livro, e tá ali naquele universo do livro. Então iam lá e pegavam o livro da youtuber preferida, mas também pegavam de uma história, e eu acho que isso que é o importante, é trazer essa movimentação pro meio literário também. Eu tenho percebido que muitos deles tem se preocupado com isso, tem trazido, muitos youtubers mirins falam dos seus livros favoritos. Que legal! Então, eu acho que está sendo um movimento bem bacana, assim. E aí, eu conversando ali com aquelas crianças, eu tive a ideia de fazer uma história que fosse focado no tema de youtuber. Aí é uma história, não é um livro de quase tarefas, assim, pra gente fazer, pra gente interagir. Isso, é um livro de ficção mesmo, que conta a história de uma menina que quer ser youtuber, e ela se inspira na Júlia Silva. Então, a Júlia Silva participou desse livro comigo para ela dar as dicas dela para essas crianças. E foi inspirado em várias crianças que eu ouvi lá, porque eu fui ouvindo várias histórias e tinha histórias muito curiosas, assim, engraçadas. Então, eu falei, poxa, eu vou fazer um livro
para atrair as crianças que gostam do youtuber, porque a maioria, se perguntar hoje o que você quer ser youtuber. YouTube quer ter um canal, gente. É. E aí eu conversando, eu falei, poxa, vamos colocar essa história num livro, porque os youtubers estavam lá lançando os livros diários deles, né, contando a vida e tal, e eu falei, poxa, eu vou pegar então, e acho que a próxima onda é, já que eles já contaram a vida e o dia a dia, é trazer uma história com essa temática, então foi... E esse livro foi lançado também em Portugal. Sim, foi lançado esse Quando ano. que foi lançado esse ano? Me Isso. conta então um pouquinho desse lançamento. Por que também você escolheu Portugal? Foi em fevereiro agora, desde fevereiro que está vendendo lá no mercado português. Eu sempre percebi que os portugueses, eles consomem bastante material brasileiro, até por causa, né, da língua. Da língua, que é uma facilidade, né, para ambas as partes. Para ambas. E eu também consumo, também gosto muito dos youtubers portugueses, inclusive, sigo vários. E eu, poxa vida, percebi que tinha algumas crianças que comentavam lá no canal da Júlia Silva, dizendo, poxa, quando você vem para Portugal? Quando você vem? Eu falei, nossa, acho que é bacana. E aí eu tive a oportunidade de ir para lá, em férias mesmo, fui em junho do ano passado. E marquei algumas reuniões com algumas editoras lá para conversar. A minha editora me botou em contato com o editor da Porto Editora, que é a editora que me lançou lá em Portugal. Conversei, fui bem recebida e eles toparam. E o livro já está lá desde fevereiro. Que legal. E em junho agora eu vou para lá. Que delícia! E aqui no Brasil não teve uma noite de autógrafos, essas coisas? Noite, não sei, né? Porque é uma criançada, não sei se a gente vai fazer uma matinê de autógrafos. Teve um dia que foi à noite, outros dias durante o dia. Foram várias. Dia. A gente fez no Brasil todo. Fizemos em Recife, em Santa Catarina, fizemos em São Paulo, em Campinas, em São José dos Campos. E foi incrível. A gente fez uma bagunça no shopping. Ai, que delícia! E Camila, eu ouvi você falando, pelo visto você também acompanha os youtubers, né? Se você comentou dos portugueses. O que você lê? O que você gosta de ler? O que você gosta de acompanhar? Porque quando a gente mexe com comunicação, a gente tem que ver um pouco de tudo, né? A gente tem que estar inteirada. O que você mais gosta? O que você vai atrás de informação? Olha, eu gosto muito de filosofia. Ultimamente tenho consumido muito material de filosofia do YouTube. Tem algumas professoras de filosofia, assim, incríveis. Por YouTube? Por YouTube. Olha só. Eu leio também, mas por YouTube é o que eu mais tenho procurado, assim, no momento, os filósofos e booktubers. Isso é o que eu mais consumo no YouTube. Booktuber, agora já tem esse nome, né? Também booktubers. Que são os críticos literários do meio. É fantástico, assim, sou viciada em vários. E eles dão muitas dicas, assim, porque eles vão analisando os livros e pra gente que é autor é muito importante saber, né, de quem conhece, de quem está super habituado com o universo, Sim. o que gosta, o que não gosta. E no ramo da literatura eu leio de tudo, assim. Um tipo de livro que eu gosto muito é o do gênero de fantasia. Tá. Que é o livro que eu tenho lido mais ultimamente, digamos assim. Não posso dizer que eu tenho preferido, nossa, eu gosto de todos, assim. Você pensa em um dia escrever para os adultos? Porque eu vi que você é mais voltada para esse mundo lúdico, né? Sim. Que é como você falou da fantasia. Você tem na sua cabeça, assim, um livro mais adulto ou não? Você quer manter essa linha infanto-juvenil? Eu estou trabalhando atualmente num livro jovem adulto. Jovem adulto, você vai aos poucos, né? Agora, jovem adulto. Jovem adulto. E você pode contar um pouquinho por cima só? Não precisa falar nome nem nada? Qual mais ou menos uma ideia? Ele está muito no campo das ideias ainda. Eu tenho feito uma mentoria com um autor nacional que se chama André Bianco, Eu amo o André. André, se estiver assistindo, beijo, André. Eu tenho todos os seus livros do Sete. Adoro aqueles... Ai, gente, eu adoro. Porque você tem uma fase da sua vida que você gosta muito de vampiro. Sim. Depois dá uma passadinha. Mas você gosta muito de vampiro. Tanto que depois teve essa saga Crepúsculo, tudo. Vão se renovando. A minha época era entrevista com vampiro, né? Nossa, adorava. E os livros do André Bianco. Você está trabalhando com ele, então? Tô fazendo uma mentoria. Ele tem uma escola que se chama Vivendo de Inventar, que ele dá cursos para autores. E ele trouxe um monte de coisa bacana, de material, assim, para o curso, que está sendo muito útil para mim, então eu estou construindo esse curso na escola dele, esse livro Vão ter na vampiros escola dele. nesse... No meu, não. Não? Falou em André, só lembro dos vampiros, adorava. Os vampiros do André são ótimos, assim, né? Porque ele não é um vampiro infanto-juvenil, né? É um vampiro power. Muito bom. E daí, então, com isso que você está elaborando uma coisa, um pouquinho mais, essa coisa mais madura, adulta, digamos assim. E aí é uma outra linguagem. Enfim, para ser autora a gente tem que estudar muito, né? E é isso, a troca.
conversar com um cara com a bagagem que ele tem tá sendo Sim. incrível pra mim, então tô aproveitando o máximo. Não, e me diz quero saber mais, tô super empolgada, não vou terminar esse programa nunca, minha produtora vai acabar comigo hoje. Quanto tempo você tem uma meta quando você começa a escrever? Por exemplo, agora você está fazendo esse curso, essa consultoria com o André. Você pensa assim, olha, ano que vem, no máximo, em janeiro, ou você também deixa no seu tempo, com a sua inspiração, ou tem essa coisa, não, tem que lançar um livro por ano, 2 livros por ano? Eu gosto de botar uma meta, porque senão, não sei, é coisa minha mesmo. Acho que se ficar muito largado, eu vou acabar relaxando. Então eu gosto de botar uma disciplina, que é a coisa mais difícil que tem. Para mim, assim, pelo menos a disciplina, porque você está trabalhando com você mesmo, você tem que agradar a você mesmo. E é no seu tempo, no seu horário, né? No caso, não é um livro encomendado, é um livro que eu quis fazer, então não tem nenhum editor ali cobrando. Então isso é a coisa mais complicada e é uma linguagem nova, uma linguagem que eu nunca trabalhei, então essa coisa dá uma ansiedadezinha mesmo de fazer e um medinho, mas vamos que vamos. Então eu gosto de botar uma meta, assim, eu espero terminar esse livro até o final do ano, com revisão, com todo o processo. Para já lançar agora em 2019? Em 2019, provavelmente. Você lembra qual foi o primeiro livro que você leu? Quando você era criança, não sei. Eu era muito fã de gibi, eu gostava mesmo. muito de Turma da Mônica, assim, mas um livro, assim, que me inseriu, assim, no mundo da literatura mais adulta, digamos assim. Eu tinha 10 anos e eu li O Alquimista. Com 10 anos? Ah, eu amo Paulo Coelho. E qual foi o último que você leu? O último que eu li eu tô lendo Penumbra, do André Bianco. Ai, gente, esse eu não tenho, esse eu preciso. Tem vampiro, nesse? Droga, André, cadê os vampiros? Mas é a vibe dele total, é muito bom. Entendi. Bom, ai, Camila, eu poderia ficar contigo que horas, já preenchendo minhas 62 atividades. Já tô falando como se o livro fosse meu, não é, gente, eu vou depois adquirir o livro. Camila, seus contatos, por favor, quem quiser comprar este Viva este livro, quer ter acesso também a você para colocar lá as hashtags, quer saber um pouco mais do seu trabalho, você tem aí redes sociais, canal no YouTube, o que você tem? Eu tenho as minhas redes sociais, Twitter e Instagram, tá como Camila Piva Real. E o YouTube eu acabo colocando um pouco de entrevistas, faço um bate-papo, o meu foco não é ser youtuber, mas eu acabo divulgando as coisas dos meus livros lá, que é Camila Piva, escritora. Camila Piva, escritora. Perfeito, Camila. Quero agradecer demais pela sua presença aqui no nosso Análise Direta. Volte com todos os outros livros que você escreveu. Mande um beijo para André Bianco. Fala que, olha, eu leio. Mandar um vídeo para ele. Eu leio há muito tempo, André. Muito obrigada mesmo. Quero te ver mais vezes aqui no nosso programa. E obrigada por você fazer isso pelas crianças, porque o autoconhecimento é muito mais importante quando ele começa cedo, né? Porque depois a gente tem que ficar procurando analista, terapia. Então, vou começar desde cedo, se autoconhecer, saber o que você quer. Deixa uma mensagem aí para as criançadas, para os jovens, adultos. Eu digo para os jovens, para os adultos, para as crianças, pensem muito em vocês e foquem nos seus sentimentos, naquilo que você quer manifestar no mundo e manifeste. É isso aí, o Análise Direta recebeu então Camila Piva, escritora. Para você que já curtiu o nosso programa, manda o seu WhatsApp aí com perguntas ou com assim, eu quero ouvir a Camila falando de tal coisa, ó, já tá na tela para vocês. É o 011 São Paulo 992247760. Se você por acaso está em outro país, a gente pega aí, né, em mais de 55 países aí na Europa, em Portugal. Então, 055 antes, tá? Do 011 992247760. Para você também dar uma olhada nos outros programas. Esse é o primeiro Análise Direta? Vai dar uma olhada, que a gente fala também de política, de economia, de cultura. A gente fala dessa área da saúde. Então, entra no nosso Facebook, na nossa fanpage, dá aquele like também. Vamos, né, divulgar as redes sociais. Dá aquele like, também pode mandar sua perguntinha. No Face tem sempre foto, assim, com um entrevistado, um textinho muito bacana, bem pensado aí pra vocês. E no nosso YouTube, a gente tá lá, Análise Direta, tá? Hoje a gente fica por aqui. Vejo vocês no próximo programa. Até mais, pessoal!